O Brasil voltou, e voltou com tudo. Só que não o Brasil que é bom para os brasileiros. Voltou o velho Brasil em que um restrito grupo de empresários super ricos tem a sorte de, por pura coincidência, serem beneficiados por medidas tomadas por governos petistas. Segundo matéria do Estadão, a empresa Âmbar Energia dos irmãos Joesley e Wesley Batista foi recebida 17 vezes no Ministério de Minas e Energia fora da agenda oficial antes da publicação de uma medida provisória do governo Lula que beneficiou um negócio feito pela companhia na área de energia elétrica. Que benefício foi esse? Para resumir a história, a companhia dos irmãos Batista comprou 13 usinas termoelétricas da Eletrobras, só que 12 dessas 13 usinas vendem energia para a Amazonas Energia, que desde novembro não paga essas usinas pela energia gerada. Ou seja, a companhia dos irmãos Batista assumiu um calote, teoricamente um péssimo negócio. Mas não quando você tem uma estreita relação com o presidente da República. 3 dias depois do negócio ter sido feito, Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória que, para salvar a Amazonas Energia, repassa o custo dessas dívidas para os consumidores brasileiros pelos próximos 15 anos. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro aqui. Os conhecidos irmãos Batista, por escândalos em outros governos petistas, fizeram um péssimo negócio comprando usinas que tinham dívidas perdidas, assumindo assim um prejuízo enorme. Só que esse péssimo negócio, coincidentemente, 3 dias depois, se tornou um ótimo e lucrativo negócio porque o governo Lula publicou uma norma que pega toda essa dívida e repassa para os consumidores de todo o Brasil, que pagarão nas suas contas de luz pelos próximos 15 anos. Nossa, que surpresa, não é mesmo? Quem poderia imaginar que aqueles discursos que atacam os super ricos, atribuindo a eles a culpa da desigualdade no mundo, eram apenas mais uma fachada de Lula para esconder os negócios que acontecem nos bastidores. E olha só que interessante, coincidentemente agora que esse novo escândalo está vindo à tona, a Polícia Federal decide indiciar Bolsonaro pelo caso das joias, que já está em investigação há uns 2 anos. Alexandre de Moraes também retira o sigilo sobre o processo e a imprensa tradicional de todo o país começa a dar foco a essa história nas suas principais manchetes. Que conveniente, não é mesmo? Mas calma que os absurdos desse vídeo ainda não acabaram. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula entregou provas explícitas em uma entrevista de que a pasta comandada por ele é, na verdade, um ministério da perseguição àqueles que discordam do governo. Em uma entrevista ao programa Perspectivas do SBT News, Silvio Almeida explicou aquilo que o governo Lula considera como discurso de ódio e que, consequentemente, passou a ser tratado como a definição incontestável desse termo no Brasil. O discurso de ódio, ao contrário do que as pessoas pensam, não é apenas um conjunto de palavras jogadas ao vento, não é apenas ofender as pessoas, mas é legitimar a violência contra certos grupos sociais. Veja que o discurso de ódio ele geralmente se volta contra certos grupos. Guarde essas informações porque eu já vou mostrar evidências de como isso representa uma perseguição. Mas antes eu preciso trazer outra fala dele que foi ainda mais explícita. O discurso de ódio, para que as pessoas entendam bem, é um discurso que quer eliminar o outro, que quer dizer que a pessoa não tem direito de existir, que a pessoa tem que morrer, que a pessoa não pode se pronunciar, ela não pode ser aquilo que ela é. Eu não sei se você reparou, mas além da fala do ministro, ainda aparecia um texto de chamada na imagem remetendo ao combate ao fascismo, que era como Silvio Almeida estava tratando esse suposto combate ao discurso de ódio. E eu ainda destaco aqui mais um ponto da entrevista do ministro, onde ele deixou ainda mais claro que o objetivo do ministério é combater aquilo que ele chama de fascismo. O que muitas pessoas que estão reivindicando a liberdade em nome do ódio, o que elas fazem? Elas reivindicam a liberdade de agredir as pessoas sem consequência. Isso tem nome. Isso é fascismo. Pois bem, Silvio Almeida diz que o discurso de ódio é um discurso que quer eliminar o outro, que quer dizer que o outro não pode ter o direito de se pronunciar ou que nem deve existir. Ok, veja essa fala de Lula então. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. Extirpar significa extinguir, arrancar pela raiz. Quando se fala em extirpar essa gente, o que está sendo dito é que esse grupo de pessoas deveria deixar de existir. Agora eu pergunto, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que diz combater o discurso de ódio, fez alguma coisa em relação a essa declaração de Lula? Não, não fez, porque o objetivo desse ministério não é enfrentar o discurso de ódio, é perseguir opositores. Outro exemplo aqui, mais recente e de fora do governo, mas dentro da militância.
militância de esquerda. Ricardo Noblat, pseudo-jornalista extremamente militante, em meio a uma série de publicações a respeito do caso das joias de Bolsonaro, que teve grande repercussão ao longo do dia nesta segunda-feira, publicou o seguinte: bem, agora só falta restabelecermos a guilhotina para aplicação em casos extremos. Se você já conhece Noblat, você já entendeu do que ele está falando. Mas se você não o conhece, basta ler 2 ou 3 matérias escritas por ele ou algumas de suas publicações em redes sociais para entender o contexto dessa frase. Agora eu pergunto, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que diz combater o discurso de ódio, fez alguma coisa em relação a essa publicação de Ricardo Noblat? Não, não fez, porque o objetivo desse ministério não é enfrentar o discurso de ódio, é perseguir opositores. Agora me permita resgatar aqui aquele último trecho de fala do ministro para contextualizarmos as próximas provas que eu vou apresentar. O que muitas pessoas que estão reivindicando a liberdade em nome do ódio, o que elas fazem? Elas reivindicam a liberdade de agredir as pessoas sem consequência. Isso tem nome. Isso é fascismo. Reivindicam a liberdade de agredir as pessoas sem consequências. Ok, vejamos então essa fala de Lula. A gente não tem que levar desaforo para casa, porque quem nos critica não vale uma titica de cachorro. Na mesma frase, ele faz uma agressão e mostra não aceitar sofrer as consequências, pois está justamente reprimindo aqueles que o criticam. Mas se essa repressão ainda não ficou clara o suficiente, vejamos então essa outra fala recente de Lula. Eu quero que vocês saibam que quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar o Lula está errando, você tem que falar eu estou errando. Eu estou errando porque o Lula é o nosso povo na presidência da República. Lula não apenas reivindica o direito de agredir sem sofrer consequências, como ainda acha que pode fazer o que quiser sem sofrer consequências, pois nem críticas ele não tolera. Imagine então sofrer punições. E para piorar ainda mais, veja o tamanho da hipocrisia de Silvio Almeida, que está em perfeito alinhamento com a visão dos demais integrantes do governo, ao atribuir esse tipo de atitude ao fascismo. Não é preciso nem entrar no mérito da questão de se esse comportamento é característico de fascistas ou não. A questão aqui é que Silvio, assim como toda a esquerda brasileira, atribuem o fascismo a todos os seus opositores, porque consideram que o fascismo foi um movimento de direita, quando na verdade não foi. E eles utilizam isso para desmoralizar os seus adversários. Só que, além do fascismo não ter sido um movimento de direita, como eles dizem hoje, o comportamento descrito por Silvio Almeida na entrevista ainda é característico de movimentos como o comunismo também, com o qual pessoas como Lula e Flávio Dino dizem abertamente que se identificam. Mas eu ainda vou além. Esse comportamento descrito por Silvio Almeida, de reivindicar o direito de agredir pessoas sem sofrer consequências, é a principal característica da militância de esquerda brasileira de hoje, da qual Silvio Almeida faz parte. Ou seja, toda essa narrativa desenhada por eles para justificar ações do Ministério no combate ao discurso de ódio é, na verdade, uma absoluta mentira para disfarçar a perseguição incansável a todos aqueles que discordam do governo Lula. Bom, mais do que nunca está claro que não dá para ficar em silêncio enquanto a nossa liberdade e nossa dignidade estão sendo jogadas no lixo. Para ajudar você a se posicionar e debater com esses militantes de esquerda, eu escrevi um e-book compartilhando 7 estratégias minhas para vencer debates contra militantes de esquerda. É um e-book com conteúdo objetivo, com ações práticas e a um preço bem acessível. O link para ter acesso a ele está aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, quer dizer, não tem como gostar do que você viu aqui, mas se para você é importante ter acesso a essas informações, principalmente da forma como eu as coloquei aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para continuar recebendo os vídeos publicados por aqui de segunda a sexta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.